Olá, pessoal! Hoje eu convido vocês a participarem comigo de um bate-papo edificante. Eu estou numa casa linda e quem me recebe nessa casa linda é minha amiga Fernanda Brum. Ai, Olá, que Fernanda. alegria, Helena, coisa Obrigada. boa. E a coisa boa é a gente seguir conversando aqui com eles, aquilo que a gente já vinha falando, né? Antes, porque a vontade que dá é passar o dia todo aqui batendo papo, matando saudade da Helena, que a gente tem tanto em comum, a gente tem tanta história junto. Eu adoro estar com você. Também. Sempre. Amo estar Também, com você também. E a gente está aqui na casa da Fernanda, as crianças estão em casa, então de vez em quando você vai ouvir aí uma vozinha, um choro, alguém querendo mamãe. Ah, meu Deus! E é nesse ambiente doméstico que a gente vai bater um papo com vocês. Algo acontece quando rasgo o meu coração. Mas, Fernanda, me conta primeiro, como é que tudo começou? A sua história com Deus, como é que tudo começou? Bom, eu nasci num lar evangélico, né? As pessoas, às vezes, por causa do meu testemunho, acham que não. Acham que eu me converti e depois a família veio, mas não foi assim. Eu nasci numa casa daquelas do reteté. É mesmo? É. Fogo puro? Fogo puro. Minha avó era dirigente de culto de consagração. Ela era auxiliar da irmã Dorinha, uma irmã muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que, assim, moveu o Rio de Janeiro num avivamento muito grande. Uau. As pessoas paravam com a ambulância na frente do culto delas e saía, assim, da ambulância, deixa a maca aí, oravam, na hora a pessoa saía curada. Meu Deus. Então eu fui criada num ambiente de muito milagre. Foi onde eu aprendi a ungir com óleo. Foi onde eu fui batizada com o Espírito Santo com 4 anos de idade, com variedade de línguas, interpretação de línguas. Foi um negócio assim tão forte que mais tarde eu falei, poxa, mas não é assim em todo lugar, não. Eu achava que porque lá em casa acontecia... Em todo lugar era assim. Em toda igreja, em todo lugar era assim. Eu levei um tempo para me adaptar quando voltei para Jesus, aos 16 para 17 anos, a me adaptar à ordem atual da igreja neopentecostal, das igrejas históricas, enfim. Mas isso era muito gostoso. Essa escola que eu tive de adoração e de busca na casa da minha avó foi algo que me valeu pro resto da vida. Isso aí me printou, sabe? Foi um carimbo sobre chamado, né? Eu chegava do baile muito doida e a minha avó dizia assim, ô filha santa, filha boa, senta aqui pra gente conversar. E eu ficava assim, verde, né? Porque eu sabia que ela sabia onde eu estava. E como é que... onde aconteceu esse ato? Quer dizer, você aos 4 anos de idade, então, você tinha essa vivência na sua família, na sua casa. E aí você já falou, aí eu chegava do baile, tinha que encarar a minha avó. Qual foi a idade que você começou a se sentir atraída por outras coisas? Foi dos 13 aos 16 anos, quando os meus pais se divorciaram. Então, o divórcio dos seus pais foi um divisor de águas? Foi. O divórcio dos meus pais desmoronou todo o sistema familiar. Uau. Porque eu estudava piano nessa época, eu tocava, estudava piano e lia partitura. Eu tocava instrumentos, né? Violão também. E era muito ativa na igreja. Meus pais eram muito ativos na igreja. Dirigiam culto de libertação. Meu pai dirigia o coral da igreja. Então a gente tinha uma família assim, regrada. Né? No começo da Igreja da Graça, aqui no Rio de Janeiro. Meus pais foram líderes ali em Madureira, na Igreja da Graça de Madureira. E ali eu tinha todo um sistema organizado dentro da igreja. Quando eles começaram a prosperar na empresa que tinham, começaram a abandonar um pouco mais a igreja, a tragédia veio. Uau. A tragédia chegou quando eu tinha 11 para 12 anos, mas se desenrolou aos meus 13 anos. Foi aí que eu enfiei o pé na jaca, no mundo. Ali eu conheci o álcool. E eu trabalhava com música, eu comecei a desfilar. Meus pais sempre me apoiaram em tudo, isso eu não posso reclamar. Meus pais eram quase onipresentes nessa época, com medo do mundo, do que estava acontecendo comigo no mundo. Tiveram muita paciência e montaram aquela guarda ao meu redor, mas não conseguiram me impedir de tudo, porque os pais não conseguem impedir a gente de viver. É verdade. Não conseguem impedir a gente de errar. Verdade. Uma frase da minha mãe, que é interessante, é a seguinte: eu te dei até o direito de errar. Ela sempre me diz isso. E você sabe que isso me deixou mais forte, porque eu tinha o direito de errar e tinha condição de voltar. E a minha avó era aquilo, filha boa, filha santa, vamos orar. E sabendo que eu estava assim, de cabeça para baixo no mundo, vamos orar, vamos buscar a renovação do batismo com o Espírito Santo. Aí eu ajoelhava com ela
Glória, 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 glória. E dentro de mim eu dizia assim, eu sei que eu não vou receber nada de renovação, tô toda errada. Mas ela fazia isso de propósito. Ela sabia que tinha que me atrair de volta. Aí com 16 anos, eu já estava assim, fazendo teatro, desfilando. Tinha uma agência que me contratava para pequenos comerciais, tanto gravando esses jingles como aparecendo nas fotos e tal. Eu era mais modelo fotográfico nessa época. Então você era modelo, você já tinha tido um contato com a música? Sim, eu era amadora, mas eu andava no meio de profissionais. Sim. Eu tinha muitos amigos profissionais, mas eu ainda não tinha me profissionalizado nem no teatro, nem como modelo, nem como cantora. Eu era morra de rir, tá? Eu vou contar uma parte aqui do livro pra você. Conta tudo. No livro eu conto mais. Mas eu era backing vocal de um grupo na época da lambada. E eu era uma crooner que dançava. Meu pai do céu! Então, assim... Não dá pra imaginar, Fernanda. Então, Revelações de Fernanda. Então, como eu cantava e dançava, eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e atuava e tal, eu tinha mais emprego, né? Do que as outras pessoas. Você era cheio de talento. utilidade, cheio de talento. Pois é. Você estava vivendo um quadro que, de repente, estava tudo favorecendo a você a desenvolver as suas habilidades no mundo, né? Sim. Tudo estava favorável, te atraindo para esse lado. Sim. O que quebrou isso? O que fez você voltar? Eu larguei tudo na hora de um contrato secular. Sério? É. Conta isso Uma pra gravadora secular, que não existe mais, mas também não vou dizer o nome, né? E eu estava assim com um contrato para assumir o lugar de uma outra cantora muito famosa, que tinha ido para uma outra gravadora, que não estava dando muito certo. E eles falaram assim, olha, nós vamos te trazer para ficar no lugar dessa cantora. E aí, quando esse contrato chegou na minha mão, eu fui levada por uma outra amiga num centro de macumba para fazer um... Não foi nem para isso, mas acabou sendo para isso no final. Para fazer um pacto com o diabo para poder dar certo o meu contrato. Mas você sabia que já ia? Não sabia de nada disso. Meu Deus. Eu fui buscar um livro, que faltavam muitas aulas de manhã, porque como eu trabalhava a madrugada inteira em estúdio, eu tinha que recuperar matérias. Aí eu fui na casa dessa amiga recuperar a matéria. Cheguei lá, a irmã dela estava virada numa entidade. Meu pai. E a casa dela, essa casa que eu fui encontrá-la, era um centro e eu não sabia. Lá dentro tinha aquelas imagens enormes e tal. E a irmã dela veio falar comigo incorporada lá fora. E falou, moça, tá com medo de mim? A entidade, né? Eu, como boa filha de crente, desviada, falei, tô com medo do diabo nada, eu vou entrar aí, bababá, e caí nessa cilada de entrar. Quando eu entrei, a entidade pegou lá uma piteira, né, com um cigarro, falou, joga na encruzilhada, a primeira encruzilhada que você passar, pede o que você quiser que eu vou te dar, aquele contrato eu vou te dar. Meu Deus do céu. Fernanda, Aí eu que piração. peguei